Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o episódio 14 da quarta temporada de Riverdale. Então já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem análise de episódios de Riverdale. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar desse episódio. Esse episódio se chama How to Get Away with Murder, ou também conhecido como o melhor episódio da história de Riverdale. Foi um episódio fantástico, um episódio maravilhoso, que culminou tudo que a gente estava assistindo nessa temporada, todos os episódios médios que a gente assistiu nessa temporada e até os episódios meio ruins que a gente assistiu nessa temporada vieram pra gente ter esse episódio e pra ele ser esse episódio incrível. Eu vou falar rapidamente da Verônica e do Art, porque de longe foram as histórias mais sem graça, né? As histórias deles só relacionadas com a vida deles. Então a gente teve o Art tendo a possibilidade de ir pra uma faculdade marinha, né? Do exército marinho, e a Verônica finalmente ouvindo da boca do pai dela que ele estava doente e prometendo uma trégua com a irmã dela, Hermosa. Então esses dois plots aí rolaram meio de canto, né, quase de escanteio ali. A mãe do Art também contou que ela tava namorando com uma moça, que eu gostei bastante dessa história, espero ver mais dessas duas personagens, porque já achei bem maravilhoso. Mas de resto foi tudo sobre assassinato. Assassinato do Jughead. Eu já quero saber se vocês acham se o Jughead está morto mesmo ou não. Depois desse episódio, confesso que ficou muito difícil de saber se ele não tá morto. Assim, eu tava achando, até então, a gente viu no necrotério? Viu. A gente viu o corpo? Viu. Mas até então eu tava achando que tinha a possibilidade dele estar vivo, mas depois desse episódio, gente, eu não sei, eu tô muito nervosa, não sei o que vai acontecer no futuro, então eu tô com medo. A gente começa o episódio, então, vendo tudo que eles fizeram naquela cena da fogueira, né, de queimar as roupas e tudo mais, e depois chegando em casa, e cada um deles contando uma história diferente pros pais, o que foi bastante burro da parte deles, né, porque eles podiam simplesmente ter combinado uma mesma história. Ah, a gente tá chegando nessa hora e sem roupa porque a gente pulou na piscina, ou porque a gente jogou strip poker. E não cada um fala o que quiser e dane-se, né? E a gente vê a Beth tendo um pequeno surto, né, lentamente surtando durante o episódio, ao perceber que cada vez mais parece que ela foi de fato a responsável pela morte do Jug, mesmo que ela não se lembre de nada, porque até então ela achava que ela estava hipnotizada pela tal da palavra mágica que a dona teria falado pra ela. Também acho que não é possível que o Jug não tenha um aliado, mas nesse episódio acho que ficou compreensível que é capaz dele ter mais de um aliado, dele ter 2 ou 3 aliados. Então a gente sabe que ou a dona ou o Brett estão do lado dele, isso é um fato, assim, eu acredito 100% nessa teoria de que um dos dois está ajudando o Jug nesse plano de se passar por morto e de fingir o assassinato perfeito. Inclusive, no final do episódio, a dona fala isso, ela fala, ai, finalmente vocês têm o assassinato perfeito, né, que é aquela tecla que a gente tava batendo nos outros episódios, que era a tal da história que o Jug tinha que escrever, né, e entregar pros irmãos Baxter. Eu acho que cada vez mais me dá a sensação de que a dona, eu acho que ela pode estar trabalhando como uma agente dupla, então ela pode sim estar ajudando as pessoas de Stonewall e o Sr. Dupont, né, fazendo parecer que ela tá do lado deles, mas de verdade ela está mancomunando com o Jug pra talvez tentar solucionar ali e descobrir os segredos mais profundos deles. Enfim, a gente não sabe muito bem qual que é o objetivo dessa morte forjada, né, que a gente acha que é forjada, mas com certeza deve ser pra tentar encontrar provas ou, enfim, descobrir alguns segredos obscuros que possam causar com as pessoas de Stonewall. Por outro lado, eu acho que a dona não poderia ajudar ele com tudo e um bom aliado seria o Charles. Por mais que a gente não confie nele, isso talvez seja uma forma também de descobrir os segredos dele. Então fazer o Charles achar que o Jug caiu como um patinho na história de que ele é um aliado e tudo mais e, né, no meio desse bololô, ainda conseguir descobrir algum segredo obscuro do Charles, talvez alguma conexão dele com uma pessoa, né, porque até então eles não sabem que o Charles se encontra secretamente com o Chick e que ele tem alguma conexão com essa pessoa que odeia tanto a Beth, odeia também o Jug, né, enfim, odeia todo mundo ali. Então, é possível que ele esteja tentando solucionar todas essas questões. O episódio foi muito bom, porque a gente teve toda essa construção da narrativa da Beth tentando entender se ela realmente tinha sido responsável por dar aquela pedrada na cabeça do Jug. Eu acho que isso era uma dúvida, né, pra todo mundo, porque até então a gente não sabe
e não sabia o que tinha acontecido. E nesse episódio, depois que o Charles ajuda ela a se livrar da hipnose, como ele já tinha feito alguns episódios atrás, a gente descobre que a Donna usou um pó, o pó do diabo, que é um pó que assopra na cara da pessoa e a pessoa fica meio desnorteada. Ela não fica inconsciente, mas ela tem alguns buracos na memória e ela não se lembra exatamente o que ela fez. E essa ferramenta teria sido essencial para poder montar aquela narrativa de que a Beth teria encontrado o corpo do Jug e estaria com a pedra na mão e que ela seria culpada. No meio disso tudo, Vart, né, fica ali se questionando se a Beth está sã ou não, se ela realmente teria a possibilidade de matar o Jug ou não. Eu acho que, óbvio, por mais que eles sejam amigos e por mais que eles queiram acreditar na amiga deles, eles precisam considerar essa possibilidade. Então a Verônica começa a questionar o Art se questiona também, rola um momento que a Beth manipula ele pelo telefone. Esse momento foi assim, ó, me arrepiei até a alma, porque ele tá lá conversando com a mãe dele no quarto, ele tá pronto pra contar pra mãe dele o que aconteceu, a Beth liga e fala, não fala nada, fica quieto, e aí ele fica na dele ali, né, não fala nada, inventa uma história e foge. Mas eu acho que seria bastante sensato da parte do Art contar pra mãe dele o que tá acontecendo, porque afinal ela é advogada e a gente sabe pelos saltos temporais que a gente já viu que os três vão precisar de um belo de um advogado se eles vão querer se livrar dessa acusação de ter matado o Jughead. Sabendo que Donna e Brett estão sempre um passo à frente, a Beth decide o quê? Decide fazer uma coisa totalmente irresponsável, totalmente doida da cabeça dela, mas que com certeza vai desestabilizar o pessoal de Stonewall, porque eles não sabem o que espera. Então o que eles fazem? A gente vai revelar o corpo do Jug. Não fica claro em nenhum momento o que exatamente eles fizeram para esconder esse corpo depois da cena da fogueira e nesse meio tempo até esse plano surgir, né? São mais ou menos 2 dias esse meio tempo, a gente não sabe o que aconteceu. Eu gosto de pensar que a pessoa responsável por se livrar do corpo do Jug teria sido Charles e por isso a gente pode fazer essa conexão de que ele também seria um cúmplice desse plano do assassinato perfeito do Jug, mas a gente não tem nenhuma prova de que realmente é isso que aconteceu. E aí o que acontece, né? A Beth decide que eles vão dar pro FP, né, fazer o FP encontrar o corpo do Jug depois que ele foi dado como desaparecido, né, e tal, não sei o quê. E eles já chegaram perto ali. Então assim, a gente tem um celular que foi encontrado no bolso da jaqueta da Beth, que foi plantado lá pelas pessoas de Stonewall e que pode, né, conectar ela de alguma forma com o que aconteceu com ele. A gente tem uma pedra, né, que é a arma do crime, que tinha sido jogada no lago e foi retirada do lago e colocada de volta na floresta para ser encontrada pelos policiais e pelo xerife e depois foi enviada para análise para descobrir se realmente foi a arma do crime usada com o Jug. A Beth consegue chegar a essa arma do crime com a ajuda do Charles, ela troca por uma pedra falsa com sangue falso e, né, aparentemente está tudo bem, mas a gente sabe que ela vai ser presa, então não está tudo bem. E é claro que esse plano dela de descobrir o corpo do Jug é um plano que daria muito certo, mas também é um plano muito arriscado que com certeza vai dar pano pra manga para eles serem finalmente descobertos pelas pessoas, né? Aí o que acontece? Eles fazem um grupo de busca, né, bem a vibe de Elite, assim, na segunda temporada, e aí eles encontram o corpo do Jug, ele tá lá jogado na floresta, o que me deixou bastante cabreira, porque afinal, como que esse corpo foi parar aí? Tipo, se eles enterraram o cara vivo, alguém desenterrou, depois o corpo apareceu lá. Mas se o corpo tava sem ser enterrado, eu acho que é possível e é plausível a gente acreditar que eles não enterraram esse corpo. E que talvez o Charles tenha ficado responsável por se livrar desse corpo, mas não tem explicação. O corpo estava no mesmo lugar que eles deixaram, ou eles teriam movido esse corpo e plantado em um outro lugar para ser encontrado pelo xerife Jones. Não sei, gente, eu sei que eu fiquei nervosa com essa história do corpo, mas esse corpo aparece demais, Jughead parece morto demais nessa situação. Aí FP encontra, tem toda aquela cena onde ele vai pro necrotério, ele e a Beth reconheceu o corpo, que era um dos saltos temporais que a gente também já tinha visto, e nesse momento dá pra ver que Brett e Donna estão desestabilizados e que isso não fazia parte do plano deles, que eles nunca imaginaram que a Beth poderia revelar, né, a localização do corpo de verdade. Os dois ficam ali meio confusos, a Beth vai confrontar a Donna uma última vez e ela fala que ela vai derrubar a Donna junto com ela, que se ela vai pagar pelo que aconteceu, independente do que for, ela vai desmascarar a Donna e vai mostrar que a Donna é a verdadeira vilã, é a responsável pela morte do Jug e tem alguma coisa a ver com tudo aquilo que tá acontecendo. E é claro que
a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, foi um episódio cheio de acontecimentos, eletrizante, foi um episódio muito, muito bom, foi um acontecimento atrás do outro, várias coisas que a gente precisa teorizar sobre, a gente precisa tentar entender o que tá acontecendo, quem será que é o cúmplice dessa suposta morte do Jughead? Será que é o Charles? Será que é a Donna? Será que é o avô dele? Porque no final a Donna fala, agora o Jug vai ser um dos 5 de Stonewall, um dos desaparecidos, dos 5 desaparecidos da escola, que nunca mais vai ser encontrado e ninguém nunca mais vai falar sobre isso. Então, a princípio, isso leva a gente a entender que o plano das pessoas de Stonewall, né, dos snobs de Stonewall, como a Beth chama eles, é que eles matassem o Jug pra tirar ele do caminho, pra não ter mais problema com ele, pra poder usar as histórias que ele escreveu pros irmãos Baxter, né, sem ter que pagar dinheiro pra ninguém, sem ter que fazer nada, sem correr o risco, né, de alguém ir lá e pedir por esses direitos de volta, matar o menino, coitado, e culpar outra pessoa pra eles poderem se livrar dessa culpa, esse corpo desaparecer e ninguém nunca mais falar sobre isso. A gente sabe que outras pessoas de Stonewall também desapareceram e tiveram mortes bizarras depois, então tudo isso pode estar conectado, só que de alguma forma o Jug encontrou um jeito de talvez burlar esse plano, talvez se unindo com alguém de Stonewall, né? Seja Brett, seja Donna, enfim, seja quem for. Eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais dá a sensação de que Jughead está morto mesmo e eu tô ficando cada vez mais nervosa. A gente já sabe pela promo do próximo episódio que a gente vai ter a prisão dos 3 no próximo episódio. A gente sabe que a Alice vai começar a ter um documentário onde ela vai contar a história do que aconteceu com o Jug e provavelmente nessa investigação ela vai começar a descobrir coisas horríveis sobre a filha e os amigos dela, coisas que vão incriminar os 3 e provavelmente vão levar à prisão deles ali na metade do episódio, mas eu também acho que a gente vai ter algumas revelações nesse próximo episódio, porque afinal estamos nos aproximando da reta final da temporada. Agora só temos mais 8 episódios, então mais da metade da temporada já passou, a gente tem muito chão pela frente, é claro, mas ainda tem muita coisa a ser revelada, muitos segredos a serem revelados também, e o fato de se Jughead morreu ou não. Eu continuo achando que ele tá forjando a própria morte para tentar descobrir ali coisas, eu acho que essa é a teoria mais aceitável, né? Mas eu acho que seria bastante ousado de Robertinho, né, do nosso Betinho da galera, matar o Jughead, sendo ele um dos personagens favoritos. É claro que o personagem ainda pode voltar de algumas formas, né? Eu não tô nem falando de coisas sobrenaturais, mas sim ele pode voltar como um irmão gêmeo perdido do Jug, uma pessoa sem memória, né? Uma vibe meio novela mexicana, né? De uma pessoa que desaparece, é dada como morta e depois de muito tempo reaparece ali como um grande golpe, né? Que assustou todo mundo. Então assim, ainda tem muitas explicações, resta saber qual é a que o Roberto vai escolher. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo de Riverdale e de nenhuma outra temática, porque a gente tem muito vídeo legal aqui no canal. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, um beijo!